Olá, pessoal, boa noite. Camila, nossa convidada da live de hoje. Oi, oi, Ou oi. falar sobre branding, falar sobre arquitetura, como essas duas coisas conversam e dar umas Exatamente. dicas aí para vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito legal para todo mundo. Acho que vai agregar muita coisa para quem está aqui. Enquanto o pessoal entra, eu acho que eu vou falar um pouquinho, né, apresentando aqui, Beleza. pra gente começar. Para quem, né, não me conhece, eu vejo o perfil da Camila, meu nome é Lohane Chaves, eu sou publicitária e também especialista em branding, e eu estou atuando como gestora de marcas turísticas, né, principalmente aí voltado para hotéis, pousadas. E para essa primeira live aqui, eu resolvi convidar a Camila, né? A Camila é arquiteta, designer de interiores e também especialista em branding. A gente se Isso, conheceu no MBA, né, Camila? isso mesmo. Eu gosto muito do trabalho dela. O Instagram dela, para mim, assim, para a área de arquitetura, é um exemplo. Então, Uhum. quem está aqui a partir do meu perfil, siga a Camila lá. Você não vai se arrepender, porque ela é muito criativa e dá ideias ótimas. Nossa, eu tô até lisonjeada, ô, Lohane. Obrigada. A Lohane também é muito ótima, gente. Sigam ela, ela é uma excelente profissional. Muito prazer de te conhecer. Que bom que o MBA nos apresentou. Exatamente. Boas conexões. Isso. Fala um pouquinho de você, Camila. Fala dos seus serviços. Então, gente, para quem veio do perfil da Lohane, eu sou a Camila, sou arquiteta e design de interiores. Conheci a Lohane pelo MBA, né, em branding. E nos meus projetos, né, voltados sempre para arquitetura e para interiores, eu sempre tento unir essa questão do brand, né, que vem para trazer identidade para os projetos, né, reforçar a identidade das marcas, tanto marcas comerciais quanto as marcas pessoais, né. Como eu sempre falo para todos os meus clientes, cada projeto tem que trazer uma marca, independente se seja um projeto comercial ou residencial. Eu acho que unir isso é a chave para um bom projeto, para um bom planejamento de negócio. Exato, ótimo. Então, é, antes da gente começar a nossa conversa mesmo sobre branding e arquitetura, eu vou explicar um pouquinho, né, para deixar um pouco mais claro para quem não entende direito ainda o conceito de branding, né? Gente, branding é uma filosofia de gestão, né? É uma forma, é você gerenciar a forma como a sua marca é percebida. E assim, em todos os pontos de contato, né, com o seu público. E o Uhum. seu público, eu digo, os hóspedes, mas também fornecedores, investidores, parceiros. Então, assim, gerenciar essa percepção da sua marca, né? Todos esses pontos de contato, eles têm que estar alinhados, passar uma mensagem só, né? Então, Uhum. assim, a gente estuda também ali sobre a essência da sua marca, como traduzir essa essência para que o seu negócio fique mais atrativo. Então, assim, bem basicamente falando, né, o branding tem esse trabalho. Tem muita gente que confunde com branding com logo, ou identidade visual, ou com o próprio marketing. Mas é o seguinte, pessoal, logo e identidade visual são partes muito importantes, né? De uma marca. Mas vamos supor que, né, vamos fazer uma metáfora aí do branding ser um iceberg. A logo, né, a parte da identidade visual, tá ali na parte visível, na pontinha, né? Faz parte do branding, é importante. Só que vai muito além disso, né? Tem uma parte estratégica e traz muito mais profunda. E lembrando Então, também das marcas pessoais, né? Não só das marcas comerciais, né? Como logomarca, com identidade visual. As pessoas em si são uma marca, carregam consigo uma marca pessoal, que é muito importante a gente conseguir entender isso também. exatamente, as marcas pessoais também. E o marketing, gente, o marketing é complementar ao branding. São coisas diferentes, mas eles têm que trabalhar juntos. Mas, assim, eu costumo dizer que o branding, ele define, ele é o núcleo das ações do marketing. Uhum. Então, o branding é a essência, né? E o marketing pega isso tudo e coloca em prática mesmo. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro aí. Eu e a Camila, a gente preparou alguns tópicos aqui para guiar nossa conversa, Uhum. né? Então, Isso. vamos lá começar. Camila, vamos falar sobre os espaços, né? O que são espaços convidativos? Como que a identidade de marca se reflete também no espaço físico de hotéis e de pousadas? Então, primeiro a gente tem que entender assim, que o conceito de espaço convidativo, claro, é aquele espaço que convida a gente a conhecê-lo, mas principalmente aquele espaço que convida a gente a permanecer, né? Qual que é a sensação que a pessoa tem quando ela tem o contato de fato com o espaço físico, né? Então a gente tem que pensar não só na primeira no primeiro contato visual que a gente vai ter com o ambiente físico, e sim com as experiências que a gente vai ter naquele espaço que vão fazer a gente se sentir confortável, se sentir bem naquele ambiente e querer retornar, né? Criar até uma memória afetiva daquele espaço.
Então, a gente tem que associar espaços convidativos com isso, com o fato da gente querer voltar naqueles espaços e querer permanecer, ser um ambiente agradável para a gente. E quando eu falo disso, né, eu até conversei com você também um pouco sobre isso, isso tem que estar muito aliado à identidade da marca, a identidade que aquele espaço tem que carregar. Então, antes de qualquer coisa, tem que estar muito bem definido o que a marca representa, como que ela quer ser vista e de que forma a gente vai transmitir isso através do espaço físico. Dá pra gente fazer diversas coisas no espaço, transmitir diversas sensações, mas isso tem que estar muito casado com a identidade da marca. O que a gente quer transmitir, se de fato está sendo transmitido no espaço físico. E por isso que a arquitetura entra, né? Nesse momento a arquitetura entra junto com o marketing, junto com o branding, a fim de juntar todas essas estratégias físicas e sensoriais, porque arquitetura e decoração também é uma questão sensorial, né? Quando a pessoa está dentro do espaço, ela tem experiências e ela tem sensações que talvez conscientemente ela não vai saber dizer, né? Porque ela não é da área. Mas que ela vai sentir, ela vai lembrar daquilo, e quando ela lembrar do ambiente que ela foi, ela vai lembrar que foi uma experiência boa. Então, a gente tem que trazer essas experiências para os espaços, né? No seu caso, voltados para espaços, hotéis, para pousadas. Eu até tenho algumas experiências que eu vou compartilhar aqui com vocês em relação a isso, mas é pensar nisso, né? O espaço como uma experiência também, não só como a parte estética, que também é muito importante, mas a experiência causada vale mais nesse ponto. Sim. E uma coisa também que o design de interiores e a arquitetura influencia muito em hotéis e hospedagens é o seguinte, né? Quando você está ali divulgando o seu hotel, né? Divulgando a sua marca, você cria expectativa nos hóspedes. Uhum. A pessoa vai chegar lá com algumas expectativas que foram criadas. Então, quem aí não tem esse trabalho de branding, não olha para isso, não gerencia a forma como a marca é percebida, né? Não acompanha isso, pode ser que quando o hóspede chegue lá, ele às vezes se sinta frustrado. Então, nossa, não era isso que eu estava esperando. Exatamente. Então, isso também, por isso que é muito bom essas estratégias estarem bem alinhadinhas. Uhum. E não só para os hóspedes, né? Sim. Para as pessoas que trabalham no lugar, isso é muito importante. Igual eu falei um pouquinho aqui antes, os públicos, né? Para todos os públicos. Uma pessoa que vai chegar lá com um olhar mais de investidor, Uhum. né? Então, assim, é importante ter esse cuidado, pensando em todas essas coisas que podem acontecer nesse espaço. Exatamente. E o próximo tópico, então, é como que a iluminação influencia, né? A percepção do hóspede, esses sentimentos, né? Essas sensações que o hóspede vai ter naquele lugar. Então, na verdade, assim, existe algo que a gente chama de ciclo circadiano. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque é muito abrangente, nem é exatamente a minha área, mas o ciclo circadiano, ele é basicamente o ciclo de 24 horas do dia, né? Do nascer do sol ao pôr do sol. E esse ciclo, ele influencia diretamente nas atividades biológicas do ser humano, né? Do nosso corpo. Quando o dia está amanhecendo, a gente começa a despertar. Quando está anoitecendo, o nosso corpo naturalmente começa a desacelerar um pouco. E a gente não tem controle da iluminação natural, mas a gente pode usar atributos, né? Alguns artifícios da iluminação artificial para gerar algumas sensações que remetem a essa iluminação natural e podem causar algumas sensações nas pessoas. Por exemplo, quando a gente quer um ambiente com uma atividade mais intensa, um ambiente mais agitado, geralmente a gente usa uma iluminação mais clara, porque isso vai remeter à luz mais clara do dia, ao período de maior atividade do corpo humano. Ambientes que a gente quer que seja um ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, a gente tende a baixar um pouco o tom da luz, né? A gente chama até de luz quente, né? Que é um tom mais amarelado, para justamente remeter ao entardecer, remeter a essa luz natural do sol e ser um momento de relaxamento, né? Para as pessoas que estão ali naquele espaço. Isso é muito usado na área dos restaurantes, né? Quando a gente quer que tenha uma permanência maior das pessoas e que elas realmente se sintam confortáveis, sintam que é um ambiente agradável. Então, a iluminação, a gente pode mexer nela nesse sentido de causar sensações e experiências nas pessoas. Tanto que a gente pode até observar em shopping, né? Que a gente tem uma iluminação completamente clara e branca. Porque é justamente isso que a gente quer. A gente quer a atividade das pessoas, entrando em loja, saindo. Restaurante, geralmente, a gente tem, dependendo do estilo do restaurante, claro, a gente tem uma iluminação bem mais baixa, porque a gente quer que a pessoa sente, que ela converse, que ela consuma e que ela permaneça, assim, a hora passe. Então, a gente tem algumas estratégias de iluminação que a gente usa que servem justamente para isso. Eu te falei que eu tive uma experiência no início do ano, né, antes da pandemia, de uma viagem que eu fiz com meu namorado, e aconteceu justamente isso. Assim, no quarto do hotel,
não tinha nenhuma iluminação no teto, né? Eu, como era da área, eu reparei isso. A gente tinha muita iluminação de abajur, algumas iluminações na parede, mas não tinha nenhuma iluminação no teto. E toda a iluminação do quarto era uma iluminação amarela. Então a gente passava o dia inteiro na praia, na piscina, nas áreas comuns do hotel, super cansado. Na hora que a gente entrava no quarto, podia ser 4 horas da tarde, a gente já relaxava e já dormia, descansava. Porque Faz toda a diferença, né? aquele ambiente proporcionou aquela sensação pra gente. Naturalmente, era um ambiente bem mais tranquilo, bem mais acolhedor. Então, se a iluminação desse quarto talvez fosse diferente, ou a gente tivesse uma iluminação no teto, por exemplo, branca, e a gente acendesse, difícil, talvez a gente não iria ter esse descanso tão rápido igual a gente tinha. E isso foi, com certeza, uma estratégia pensada pelo hotel para proporcionar essas sensações nos vários ambientes que a gente tinha lá. Então, a gente pode sim usar a iluminação para tentar favorecer algumas sensações e experiências no usuário. Isso me fez lembrar também, essa conversa de iluminação, me fez lembrar da minha experiência lá no Palácio Tangará. Assim, lugar Maravilhoso. sensacional, nível dos sonhos. Mas aí você falando sobre iluminação, fez todo sentido para mim. A iluminação do palácio. É luz quente, é uma luz um pouco mais fraca, assim. Eles também mudam não sei se é essa expressão técnica, mas enfim, a força, né? Enfim, a intensidade da luz, né? Eu tive essa impressão, não sei se é verdade, mas enfim, eu tive essa sensação. E o quarto era mais ou menos assim também, tinha luz abajur, tinha uma iluminação mais ali na parede. Na hora que você entrava, realmente já tinha aquele relaxamento, assim, aquela sensação de vou descansar. Exatamente. Hora do descanso. Isso, exatamente. E assim, isso é super bem, isso é super pensado, sabe? Não é nada por acaso. Muitas pessoas acham, têm a ideia de que pensar no espaço físico, na arquitetura, no design, é algo muito solto, só móveis, só cores, e não é assim. Tudo tem um porquê. Por isso que o branding entra nisso também, aliado a isso. Porque tem o exemplo do iceberg que você deu, né? A gente tem a ponta do iceberg, mas embaixo são todas as estratégias e todos os porquês de cada escolha. E a gente tem que levar muito isso em consideração na hora de pensar tanto na marca, né? Em o que a gente quer levar de valores para a marca e o que isso vai refletir no espaço que a marca vai comunicar. Isso, exatamente. E Camila, essa questão da iluminação, assim, trazendo para pousadas e hotéis pequenos, sabe? Tem jeito de fazer projetos mais simples que já possam dar uma diferença grande nessa sensação? Com certeza. Por exemplo, o que eu te disse dos espaços de refeição, por exemplo. Tem hotéis, né, que a gente sabe que tem uma outra pegada, né? Principalmente hotéis de interior, que quer dar um ar mais de uma casa. Então, a gente consegue trazer isso através tanto do mobiliário, né? Que eu acho que a escolha de material influencia muito na percepção do usuário, né? Do que aquele espaço vai causar e qual que é a ideia que ele vai passar para as pessoas. Mas usar a iluminação a esse favor também, né? Uma iluminação mais baixa, uma iluminação mais quente. Naturalmente é um espaço mais acolhedor e mais aconchegante, né? Então, se esse for o propósito da marca e do espaço e da pousada, do hotel, é essa linha que a gente tem que seguir, que a gente vai conseguir também alcançar essa percepção para o usuário, né? Para quem for utilizar o espaço. Maravilha. Em relação às cores, né? Vamos falar um pouquinho de cor, porque também dá uma influência muito forte, né, nessa percepção, no sentimento. E eu também acho que a escolha deve ser definida muito de acordo com o seu nicho também, né? O público que você quer atrair e fazer com que se sinta aconchegado ali na sua hospedagem, né? Sim, é isso que eu ia até falar, porque assim, muita gente tem medo, né, de usar a cor. Antes de usar a cor no ambiente, né, quando a gente fala de espaços que representam alguma marca, a cor sempre tem que vir para representar a marca que ela está aliada. Então, antes de tudo, né, na hora que for pensar nessa estratégia de marca e toda a identidade da marca também, a identidade, inclusive a identidade visual, a gente tem que levar em consideração a cor. E para onde vai essa cor? Por exemplo, as cores mais quentes, amarelo, vermelho, laranja, naturalmente são cores mais ativas, né? Que vão transmitir essa sensação. Não tem jeito, isso aí é uma coisa natural. E as cores mais frias, o contrário. O azul, o verde. Mas não é por isso que a gente não pode usar nenhuma dessas cores. Um ambiente que tem a predominância de cor mais fria, que quer ser um ambiente mais calmo, pode sim usar as cores mais quentes, dependendo do ambiente, né? Se for um ambiente dentro do espaço que a gente precisa que tenha mais atividade, as áreas de lazer, a gente pode usar sim, mas quando a gente fala de cor, muita gente acha que é assim, uma parede inteira tem que ser amarela, uma parede tem que ser vermelha. E não é isso. A gente pode usar essas cores em detalhes sem perder a identidade, né, do espaço em geral. E esses detalhes vão causar essas sensações na pessoa. Então, como eu disse, as cores mais quentes vão dar uma agitação maior, vão dar um pouco mais de... Elas aquecem um pouco mais, né, o ambiente. E a gente pode levar em pequenos detalhes
para ambientes que a gente quer que as pessoas tenham essa sensação. E ambientes mais de relaxamento, a gente leva essas outras cores mais suaves. Tem as cores também que elas influenciam nas crianças, né? Dependendo da forma que ela é colocada. Então, tem espaços de lazer que são destinados só para crianças. E tem algumas cores que estimulam mais o conhecimento das crianças, o verde, o azul. Então, a gente consegue explorar de uma forma mais lúdica e sem perder a essência da marca em si, nesses pontos também, porque a gente tem o argumento de que elas vão estar nesse espaço cumprindo determinada função, né? Quando são espaços mais lúdicos. Mas nos ambientes em geral, quando a gente não quer que as cores se misturem, que fiquem muitas cores, quando a identidade do espaço já tem cores definidas, a gente joga apenas em detalhes e consegue cumprir as funções que a gente quer para determinadas sensações que a gente quer gerar no usuário. Isso. Tem uma questão também de seguinte, quando eu fui para Bahia, né, ano passado, e quando eu estava procurando hospedagem para ficar, eu me lembro muito dessa sensação que eu tinha em relação às cores. A minha intenção com a minha viagem era relaxar, ficar tranquila, light, enfim, descansar. Então, eu lembro que quando eu estava ali procurando a hospedagem, eu logo fechava, né? Algumas hospedagens que eu vi que tinha muito tom, assim, vermelho, um roxo, um laranja, sabe? E alguns até me remetiam, assim, era tão colorido que às vezes parecia um hostel. Aí eu pensava, né? Cores muito quentes, essa sensação de animação, de mais festa, de mais... Não era isso que eu estava procurando para aquela viagem. Então, assim, eu já fechava logo. Eu acho que tudo isso tem que ser pensado, né? Sim. Então, definir bem seu público, entender bem quem é o público que você quer chamar atenção para sua pousada e tomar esse cuidado com as cores, né? Sim. E principalmente, assim, entender que a gente pode usar todas as cores, mas a gente tem que saber usá-las, né? Se a pessoa ama o vermelho, ela faz questão de colocar um roxo e o público dela não é esse, ela consegue usar de uma forma mais sutil, com a identidade dela e sem afastar as pessoas, né? Sem perder a essência do que ela quer pro espaço dela. Então, é saber usar as cores de forma assertiva, que aí não tem problema usar cores de forma alguma. Exato, e o especialista é a melhor pessoa para te ajudar nisso, né? Exatamente. Para colocar ali a quantidade certa de cor, enfim, ali no seu ambiente. Isso mesmo. Não, ótimo. Essa questão das cores é realmente muito... Todo mundo aí que deve estar assistindo deve estar lembrando de algumas experiências também que já passaram em relação a isso. Aí, teve até um comentário aqui. Deixa eu ver, não tô vendo não. Do Cícero, ele falando que... Deixa eu ler aqui. É muito bacana sobre como a iluminação e as cores realmente interferem nossas sensações dentro dos ambientes. Verdade. Agora, Camila, vamos para o próximo tópico aqui, que é mais em relação ao mobiliário, né? E o layout, a disposição de tudo no ambiente. Por que os hoteleiros precisam se preocupar com isso? Como que isso interfere, né, nessa percepção ali dos hóspedes? Então, o que acontece? Quando a gente pensa em espaços de hotel, a gente tem que pensar sempre, a primeira coisa que a gente tem que pensar são nas pessoas que vão estar naquele hotel, né? E no número de pessoas que aquele hotel suporta. Então, voltando na ideia de espaços confortáveis, o conforto também está nisso, né? Se é fácil de ter um fluxo, se a gente consegue ter um acesso legal em todas as áreas. Então, o mobiliário a gente tem que posicionar de forma estratégica para que não atrapalhe esse fluxo das pessoas. Porque se atrapalhar, não vai ser confortável e a pessoa vai ter uma experiência ruim naquele espaço, né? Tem hotéis que tem cara de casa e é a proposta do hotel, é a proposta da marca, mas tem que saber posicionar o mobiliário, tem que saber entender que apesar da proposta ter uma pegada mais residencial, mais intimista, é um hotel e recebe pessoas diferentes e que querem um mínimo de conforto, né? Quando a gente viaja, quando a gente vai se hospedar em algum lugar, é isso que a gente preza, é isso que a gente espera. Então, a posição do mobiliário tem que ser muito bem pensada em relação ao fluxo, para acesso a todas as áreas e fluxo, para não tanto contato entre os usuários, né? Não ter aquele, como que a gente chama, bate de frente, sabe? Então, a gente tem que estar um mínimo confortável nesses espaços e o layout imobiliário tem que ser pensado dessa forma. E eu acho que essa conversa também, mais do que nunca, em tempos de, né, coronavírus, ela é muito importante, Sim. porque os hotéis realmente estão tendo que rever todo o seu espaço físico e pensar em um layout interessante para continuar, né, atrativo e deixando todo mundo confortável. Então, eu acho que esse é um momento bem importante também deles procurarem, né, especialistas como você para ajudar a entender qual a melhor forma de solucionar isso sem perder tanto ali essa sensação também que eles querem passar no ambiente, né? Não, e o layout também, ele vem não só com o mobiliário, mas o próprio layout do espaço, né?
como que os ambientes conversam entre si, como que é o acesso dos quartos para a área comum, dos quartos para a área de refeição. Então, todo o espaço físico em geral desses ambientes, né, tem que ser pensados em favorecer as pessoas que vão usar esse espaço, né? Porque são muitas pessoas e pessoas diferentes, né? Não tem como conhecer todas as pessoas que vão ter esse acesso, então tem que ser o mais confortável possível para agradar a todos, né? Tem que ser muito bem pensado esse fluxo, tanto interno quanto externo. Sim, você me fala, a gente conversando sobre layout, eu lembrei de uma entrevista que eu fiz com a Laura, do Cadeira Voadora, né? Ela é cadeirante, viaja o mundo inteiro, tem um blog muito legal, que eu super recomendo. E com ela eu aprendi, né, a importância ali do espaço que seja acessível. Sim. Então, assim, até isso também, se você tem a intenção de atender, né, o público aí do turismo adaptado, cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida, você tem que pensar nisso, né? Tem que ter esse espaço. A arquitetura tem que ser toda pensada ou adaptada, Sim. né, com apoio de um profissional também para te ajudar a não falhar, né? Porque tem regrinhas, né? Tem toda uma legislação com diretrizes que tem que ser cumpridas para o espaço ser efetivamente acessível. Isso mesmo. Então, uma coisa que me veio aqui à cabeça em relação ao turismo. Não, e falando também sobre essa questão do layout do espaço em geral, eu até comentei com você que eu tinha uma experiência em relação a isso, né? Essa viagem que eu comentei com vocês que eu fiz antes da pandemia, quando eu e meu namorado estavam decidindo o lugar que a gente ia, é uma rede de hotéis assim, em várias cidades. E eu não conhecia nenhuma das cidades, né? Nunca tinha ido em nenhum dos hotéis. E a gente recebeu da agência fotos, né? A gente só tinha o parâmetro fotos para decidir para onde a gente ia. Quando você me chamou, na verdade, eu não tinha me atentado a isso na época, foi muito natural para mim. Mas quando você me convidou para a live, eu comecei a relembrar desse caso, né? E quando a agência mandou para a gente as fotos, tiveram todos da mesma rede de hotéis, a gente só tinha que definir a cidade. Então a gente já sabia que era uma boa estrutura, né? A gente já sabia que era um bom negócio, independente de qual que a gente escolhesse. Algumas cidades eu já tinha descartado de cara. E quando eu fui relembrar o porquê disso, era justamente por causa do layout do conjunto inteiro, né, do hotel. Tanto que aí a gente definiu qual a gente foi, e lá eu até mostrei para as pessoas do Instagram como que era o hotel, filmei o mapa, porque era realmente uma coisa tão orgânica que abraçava tantas pessoas, né? Era tudo muito bem pensado o fluxo. E lá na parede dos corredores tinha as fotos dos hotéis, né? Nas diversas cidades. E a gente sempre passava e falava assim, nossa, isso aí não, porque era completamente diferente. O conceito era diferente, não chamava a gente para ir para lá. Não era o convidativo. E quando eu estava até pensando, né, na live, foi justamente isso que me fez descartar alguns hotéis, algumas das cidades. Foi o layout do hotel. Não sabia mais nada de ruim, não tinha visto nada, nenhum comentário negativo. Foi só o próprio visual e através de fotos e vídeos no site que já me fez descartar. Então, é muito importante pensar nisso também, porque muitas pessoas vão receber a proposta de ir para o lugar, vão pensar em ir através só das fotos, só das imagens. E isso vai fazer total diferença, se a pessoa vai querer, se vai ser convidativo para ela ou não. Então quer dizer que você ficou trabalhando durante as férias, sim, né? sim, eu mostrei tudo nos stories, eu filmei o mapa, eu mostrei como é que era o fluxo, mostrei tudo, porque realmente era muito interessante, era muito bem pensado. Não sei se tem alguém aqui que viu, né, que me acompanhava na época, mas todos os fluxos eram pensados, todos os quartos eram posicionados para a área de lazer, então era uma coisa que realmente me chamou e me fez querer ir para lá, dependendo, né, eu queria ir naquela cidade por causa disso. Porque querendo ou não, esse olhar nosso, né, ele não fica, enfim, ele acontece o tempo todo. É natural, é natural. A mesma coisa do quarto, que eu observei que a iluminação era pensada justamente por causa do descanso. Então, é uma coisa, para mim foi natural, porque eu sou da área, mas para as pessoas que não são da área, elas podem não saber o porquê não quererem um lugar, ou porque não se sentiram tão confortáveis em um lugar, mas com certeza é por causa da forma que aquele lugar está, né? Como que o espaço físico está refletindo. Então, isso influencia, ou a pessoa sendo da área ou não, isso vai refletir. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Isso aí. Eu acho que também uma coisa interessante, que depois eu vou até tratar aqui no perfil, é sobre essa questão de arquitetura de marca, né? Os hotéis também, que são da mesma rede, se eles têm que ter uma comunicação ali, um branding que tem a ver ou não, enfim. Depois eu vou tratar sobre isso, porque você me deu um ótimo insight nessa conversa. Depois, se você quiser, eu te conto mais detalhes desse caso. Porque realmente era muito diferente, um hotel para o outro, assim, era muito diferente. Então, depois você me conta. Tá. Recebemos uma pergunta aqui, se vai ficar no IGTV. Sim.
Vou salvar assim que a live terminar, vou salvar o vídeo e deixar ele lá. E o Cícero falando aqui que ele tá ficando com vontade de viajar só para reparar melhor em tudo que a gente tá falando. Nós também, Cícero, a gente também tá. Amigo, você vai amar, tá? Ter essa percepção. Viajar com esse olhar vai ser ótimo. Saudades viajar e reparar em tudo e ficar trabalhando, né? É. Não, só que não. Então, vamos lá para o próximo tópico. A gente falou de alguns pontos isolados, né? Camila deu algumas dicas. Mas como que toda essa composição final, né, pode causar as sensações no hóspede, nos hóspedes em potencial também, né? E influenciar. É justamente isso aí que você está falando, né? Você já começou um pouquinho sobre como que essa composição final influencia, né? Você tem mais alguma coisa para comentar sobre isso? Não, eu acho que eu queria aproveitar e fazer um gancho nessa questão dos 5 sentidos, né? O que o espaço influencia na parte sensorial das pessoas. Aí a gente acha que não, mas influencia muito. No olfato, tato, paladar, muito. Quando a gente pensa, agora voltado mais para a parte da decoração, né? Do interiores. Dependendo até do revestimento que a gente colocar no piso, que a gente colocar no chão, aquele piso, o andar em cima daquele piso vai causar um efeito sonoro diferente. Um porcelanato é diferente de um piso amadeirado. Se a gente quer um ambiente com um conceito acolhedor, um conceito mais intimista, esse som, essa diferença sonora vai causar uma sensação na pessoa, vai causar uma sensação térmica, né? Um piso de madeira, naturalmente, é um pouco mais aconchegante do que um piso frio, né? Que é um porcelanato. Então, vários itens do mobiliário, textura de tecido, textura de sofá, do assento da cadeira, vai influenciar nessa percepção do usuário. Então, a gente tem que prestar muita atenção até nesses detalhes, porque esses detalhes refletem no valor da nossa marca, né? No que a marca vai, no que o espaço vai conversar com o exterior. Quando a gente fala até em relação ao olfato, a gente acha que não tem influência, né? Que não tem como mexer nisso, falando em espaços físicos. Um couro, uma vegetação, uma madeira tem um seu aroma. Então, um espaço feito com esses materiais vai causar uma sensação diferente do que um espaço completamente frio, com muito espelho, com muito porcelanato, com coisas mais lisas. Então, o olfato entra, inclusive, nisso, né? No brand, a gente aprendeu, né, que tem formas de criar um aroma específico para uma marca, mas nem entrando nesse detalhe, assim, excluindo o fato de que isso é possível, o próprio material pode gerar um cheiro natural para o espaço. E aquele cheiro fica na memória da pessoa, do usuário. Então, um cheiro de mato, um cheiro natural, um cheiro de terra, um cheiro de madeira, já causa uma percepção diferente em quem vai utilizar o espaço. Então, a gente tem que se atentar também nessa questão de que os 5 sentidos estão envolvidos nisso também, quando a gente vai pensar no espaço físico. Exato. Quando você falou aí sobre o piso, me lembrou de uma experiência que eu tive em uma pousada até bem famosinha por aqui, em BH, que eu fui. Eu fiquei num loft, né? Tinha ali seus 2 andares, e o segundo andar, ele era todo de madeira. Assim, eu acho lindo, eu amo, e visualmente aquilo me encantou. Mas vivendo a experiência de hospedagem lá, teve uma coisa tipo assim, no som daquilo que me incomodou. Por quê? Eu e meu marido, né, a cada passo que o Gustavo dava dentro do loft, eu escutava, entendeu? Então, assim, eu tava dormindo, né? Ele acordou primeiro. Ele levantava da cama, dava aquele barulhão. Então, assim, isso me incomodou. E, na verdade, eu só cheguei nessa conclusão agora, nessa conversa. Mas isso é o que acontece. Quando a gente pensa no material que a gente vai aplicar, a gente tem que realmente pensar no material que a gente vai aplicar. Porque a gente aplicar um piso de madeira, porque a madeira é aconchegante, a gente tem que levar ao outro lado do barulho que a madeira faz. Qual o barulho que a gente quer valorizar? Né? Porque a gente pode colocar mantas debaixo do piso de madeira que vão valorizar um som bacana do piso de madeira, né? Que é um som que não é esse. Exatamente, tem formas e formas de valorizar os materiais. E por isso que é bom, a gente tem que fazer esse trabalho de realmente pensar no espaço para não aplicar materiais soltos, isolados, sem realmente analisar o que isso pode causar para o usuário e acabar gerando um efeito contrário do que a gente queria. Porque provavelmente essa pousada que você foi com piso de madeira queria que fosse um espaço aconchegante, queria trazer que fosse um espaço acolhedor e não se atentaram a essa questão do piso da madeira diretamente aplicado no contrapiso, por exemplo. E gerou um efeito contrário por causa do som. Então, o som foi capaz de mudar a ideia que você teve desse piso, né? Do visual que você teve do piso. E foi algo que ficou aqui dentro, eu não sabia dessa existência. Nessa conversa, né, pensando sobre isso, que isso me veio à memória. E sobre o que você falou do olfato, realmente, né, um dos sentidos mais poderosos que a gente tem.
Então, assim, no branding, essa parte de experiência, provocar sensações, o olfato é muito importante trabalhar, né, com isso. E ele está diretamente relacionado à memória, como Uhum, você falou também. Então, assim, na hora que o hóspede abre a porta do quarto, né, ele tem sim que sentir um cheirinho agradável. Principalmente, gente, tratando também em tempos aí de Covid, né? Onde essa parte da higienização, ela é muito importante. Então, assim, tem que ter esse cheirinho ali de limpeza no ar também, uhum, né? Para tangibilizar, né, aquela limpeza, para exatamente. mostrar realmente que o ambiente está seguro, vamos falar Uhum, assim. exatamente. Então, fica essa dica aí para quem é de hotel, de pousada, enfim, que está, né, assistindo a gente aqui, E pensar nisso. não só esse tipo de cheiro, né, da limpeza, mas também se atentar que a arquitetura em si tem o próprio cheiro, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Qual é o cheiro que Uhum. vai ter essa arquitetura? Qual é o cheiro que vai ter seu ambiente se você usar tal material, se você usar o outro material? Porque esse cheiro vai ficar na memória, né? É o que a gente falou de memória afetiva. Isso vai ficar na memória de quem for usar o espaço. E vai ficar pro bem ou pro mal. Então, tente criar, né? Usar desses artifícios da arquitetura, das estratégias de branding, das estratégias de marketing, para criar uma memória afetiva positiva na cabeça dos seus usuários, né? Que eles lembrem daquele cheiro. Nossa, me lembrou, me remeteu àquele espaço. Esse toque, né? Essa seda me lembrou aquele quarto de hotel. Então, tudo tem que ser muito bem pensado para a gente não fugir do propósito inicial, que é o propósito da marca, né? Por isso que isso tem que estar muito bem alinhado, a arquitetura com o branding, né? Com a marca. Isso. Você falando aí da questão do tato, né? Então, assim, os lençóis realmente, eles têm que passar essa sensação de conforto, né? Esse sentimento. E, além disso, também, temperatura, né? Do ambiente Uhum, influencia muito no conforto do hóspede ali naquele lugar, se o ambiente está agradável ou não. Isso também pode afetar muito a percepção. Queria falar também um pouco mais sobre a questão da audição, que a gente já tratou, mas só um lembrete. Eu acho que tem que tomar muito cuidado também na hora de fazer as playlists, né? Pensar uhum, em cada ambiente onde a música vai estar sendo tocada, a altura daquela música, o estilo da música, também totalmente pensado em quem que é o seu público. Então, assim, uhum. tá tudo relacionado, né? E precisa ter esse cuidado. Exatamente. Tem Tem umas comentário perguntas aqui. aqui. A Fran falou que uma vez ela se hospedou num hotel bem famoso aqui em BH e estava super na expectativa. Quando ela abriu a porta, do quarto subiu aquele cheiro de carpete mofado, fiquei Nossa. extremamente decepcionada. É um tipo de experiência que a pessoa não esquece. Não Exatamente. esquece. Então, é o E cuidado realmente com todos os detalhes, né? Porque inclusive, esqueci de falar do carpete, quando eu estava falando sobre essa questão das sensações. O carpete é muito usado quando a gente quer dar realmente esse ar intimista, esse ar acolhedor, mas pensar no material que a gente está usando, porque não é simplesmente colocar um carpete, né? Eu não sei, Fran, qual que foi o hotel que você ficou, provavelmente para ser usado o carpete, tinha um propósito deles, mas deu tudo errado, né? Porque uma sensação ruim já colocou em xeque a proposta inicial. Então, isso que a gente tem que levar em consideração, né? Tem sempre que estar tudo muito bem alinhado, todas essas estratégias, né? Não só estratégias soltas, porque senão a gente pode acabar sendo prejudicado. Exato. E por último, acho que a gente falou de todo sentido, só falta o paladar, né? Uhum, O paladar, uma coisa muito interessante também no site aí para os hotéis, assim, primeiramente, tem que estar sempre atento a tudo que é servido, a questão de qualidade, enfim, isso aí né? Isso é uhum, o básico do básico. Mas eu lembrei também de um exemplo que eu achei bem interessante. No interior da França tem um hotel que chama eu não sei falar francês, viu, gente? Então me perdoe se eu pronunciar errado, mas Le Pré d'Eugénie. Lá tem um chefe, né? Tem um restaurante lá dentro desse hotel que tem um chefe que chama Michel Guerrat. Esse chefe, né? Ele é bem famoso e tudo mais. E ele, lá nesse restaurante, ele vende um vinho que foi feito especialmente para ele. Então, assim, só é servido lá. Você não consegue comprar uma garrafa para levar isso para casa. Então, assim, ele criou toda uma experiência, né, voltada aí ao paladar, que a pessoa precisa estar ali naquele hotel, naquele lugar. É incrível esse hotel, é um charme para poder experimentar e vivenciar isso. Então, também essa questão de sabores exclusivos, pratos exclusivos que vão remeter ao seu local, isso também é uma coisa muito legal de ser trabalhada. Até aquele exemplo, o Lohane, do Greco, né? Gente, a gente estudou junto, né? Não sei quem chegou agora, quem não chegou. E em uma das matérias da nossa pós, a gente teve uma aula numa agência de design, Greco Design, lá em BH. E essa agência,
eles criaram um picolé exclusivo para a agência. Então, a gente só consegue experimentar esse picolé quem for na agência. E ele contou vários casos, né, até de clientes que iam lá e pediam o picolé. Eu quero o picolé, porque já se tornou uma marca, né? Virou uma marca registrada. Só quem ia lá tinha acesso a esse picolé. E é justamente isso, assim, fazer coisas para ficar na mente das pessoas, né? Para ser lembrado, ser lembrado. E usar esses artifícios justamente para isso. Essa do picolé, quando a gente teve a última aula da matéria, foi lá. E a gente tava doido para terminar a aula para ele dar o picolé pra gente experimentar e ver qual que era, né? Como que era. Porque só lá que a gente conseguia, era uma coisa muito exclusiva. E foi muito legal, assim, é muito legal pensar nisso para marcas e para estabelecimentos também. Exatamente. A gente recebeu uma pergunta aqui do Rodrigo, falando como orientar, né, os funcionários do hotel sobre o tom de voz da marca. Então, Rodrigo, o que eu acho sobre isso? Ai, meu Deus, eu acho que subiu aqui o comentário. Eu acho que parte muito da questão da educação, né? Acho que você tem que pegar toda a equipe do hotel e apresentar toda a proposta da marca para eles, né? Eu acho que eles têm que entender o porquê. O porquê que eles têm que saber, né, ali, se comunicar de forma coerente com a marca, qual que é a importância disso, o tanto que isso agrega. Eu acho que essa parte de educar as pessoas, né, os colaboradores do seu hotel ou pousada, é muito importante por isso. E, além disso, eu penso o seguinte, quando você comunica da forma correta, você vai atrair também, né, as pessoas que vão se identificar com a sua comunicação. Então, quando você faz a gestão da marca de um hotel ou uma pousada, a probabilidade de você atrair colaboradores, pessoas interessadas em trabalhar com você, que sejam mais coerentes com o que você já tem, com a sua essência, é muito maior. Então, assim, essas pessoas talvez elas já vão chegar mais dispostas e mais preparadas e talvez até com um tom de voz mais próximo ao que já é do seu hotel. Então, acho que é isso. Você tem mais alguma consideração em relação ao tom de voz, Camila? Não, é isso mesmo que você falou, Lohane. E, Rodrigo, é exatamente isso. Porque deixar muito bem alinhado todos os valores da marca antes, sabe? Ter essa conversa mesmo, alinhar todas as estratégias de marketing, de tom de voz, de fala, de postura, da arquitetura, da parte interna, da estética, porque, como a Lohane falou, quando as pessoas procurarem o seu espaço, elas já sabem o que elas vão encontrar, né? Elas não vão ser surpreendidas, né? Uma pessoa que talvez não se identifica com você, não corre o risco de chegar lá e se surpreender negativamente. Você vai atrair realmente pessoas que se interessem pelo seu valor e pelo que você tem a oferecer. Então, isso tem que estar sempre muito bem alinhado desde o início. Então, é isso. Tem gente que tem medo de nichar, né? Acha que vai estar perdendo muitas possibilidades de negócio, mas não. Você vai estar atraindo pessoas que realmente têm interesse e têm a ver com você e que vai ter uma experiência muito mais enriquecedora. Então, é bom sim você ter seu nicho bem definido, ter entender quem que você quer atrair, né? Exatamente. O branding também ajuda muito nessa visão. Isso mesmo. Então, o próximo tópico é sobre a experiência do usuário no espaço, né? Camila, eu pensei em uma coisa aqui quando a gente estava conversando sobre os tópicos que a gente ia conversar, sobre essa questão da experiência do usuário no espaço, né? Do design de experiência. Isso que a gente fala das expectativas criadas, né? Já tem totalmente a ver com isso também. E eu penso o seguinte, eu acho que pode ser muito interessante, né, os hotéis e as pousadas criarem, já pensarem em cenários instagramáveis. Exatamente. Isso, eu até, foi no início do ano, eu até comentei, eu acho, no meu Instagram, que hoje a gente está numa era digital, não, a gente não tem dúvidas disso. E então, procurar por espaços para a gente descansar, que são os hotéis, as pousadas, sim, é muito válido. Mas as pessoas querem registrar isso. E isso, com certeza, passa na cabeça das pessoas na hora de definir para onde elas vão. Então, criar espaços dentro do espaço, né, das pousadas e do hotel, que sejam espaços atrativos para tirar foto, né, espaços instagramáveis mesmo, que a gente chama. E hoje a gente, no mercado, né, de arquitetura de interiores, a gente tem até, esse ano eu fui numa feira de lançamento de revestimento que estava com completamente essa pegada, assim, de novos revestimentos pensados para quando eles fossem instalados nas paredes, eles gerassem um efeito visual bacana para foto, bacana para vídeo. E isso a gente tem que pensar muito na hora de fazer um espaço, né? Em como as pessoas vão enxergar e o que elas vão querer mostrar. As pessoas têm que querer compartilhar o seu espaço com outras pessoas. E criar esses ambientes estratégicos é uma boa justamente para isso, né? Que aí o seu espaço vai ser compartilhável, né? Vamos chamar assim. E esse ano, assim, foi o lançamento realmente de vários
revestimentos, vários acabamentos pensados justamente nisso, nas diversas formas de assentamento, justamente para criar um efeito visual diferente e que em foto ficasse legal. Então a gente tem que também se atentar a isso. E se esse espaço realmente for feito, né, estrategicamente falando, mostrando todos os atributos da marca, né, resumindo ali, tangibilizando da forma que puder e que couber, é muito bom, porque isso vai ser uma mídia orgânica para você. Sim, né? Então, exatamente. Até também é interessante. Exatamente. Ambientes compartilháveis e instagramáveis, né? A gente tem que pensar nisso, que eles têm que ser compartilháveis com as outras pessoas e isso vai atrair mais pessoas para o seu ambiente também. Exato. A Fran comentou assim, né, que experiência é a palavra da década e quem se atentar a isso já vai sair lá na frente. Exatamente, Fran. Isso mesmo, Fran. Experiência. Então, já estamos quase finalizando, pessoal, mas vamos aqui falar sobre fotografia, né, na arquitetura e o tanto que isso é importante, mas ao mesmo tempo, né, os donos e gestores de hotéis, pousadas têm que tomar muito cuidado com isso. Porque a responsabilidade, né, de criar uma expectativa no seu público e realmente cumprir é muito grande, né? Você não pode se decepcionar. Então, assim, uma dica que eu queria deixar era de, na hora de você contratar um fotógrafo, que essa pessoa seja especialista mesmo em arquitetura, né, Camila? Porque Isso. senão ela pode fazer na foto, né? Parecer que o lugar é maior ou menor do que ele realmente é. E isso pode causar um impacto grande ali na experiência da pessoa. Exato. A gente tem que pensar, assim, em relação à fotografia, que muitas pessoas vão conhecer o seu espaço, a princípio vão definir se vão para o seu ambiente ou não, né, para o seu pousado, para o seu hotel, através da fotografia e do vídeo. Então, ele, igual você falou, ele tem que realmente estar de acordo com a realidade, para a pessoa não se frustrar e para a pessoa realmente sentir vontade de ir para aquele espaço. Aí entra aquela questão que a gente falou anteriormente, dos ambientes instagramáveis, né, de ambientes fotogênicos, ambientes pensados justamente para essa fotografia também, né, que é muito importante, porque o marketing, a divulgação do espaço vai vir através dessas fotos, né, tanto as fotos que vão para o site, né, para divulgação oficial, quanto as fotos que as pessoas vão tirar naqueles ambientes e que vão atrair novas pessoas para ir conhecer os espaços. Exato. E é isso, né? Escolher as fotos certas na ordem correta para atrair o olhar, né, do hóspede. Acho também que é muito importante incluir algumas pessoas em algumas fotos. Sim, humanizar, né? Essa coisa, além de humanizar, também tem essa coisa, tipo assim, da pessoa enxergar a foto, ver uma pessoa tranquila, deitada ali na beira da piscina. A gente se imagina. Exatamente. A gente se imagina lá e a gente imagina a gente naquela situação, né? Então, humanizar as fotos é muito importante, né? Nesse momento, assim, para ser uma coisa mais próxima. A gente se aproxima mais do nosso público quando a gente coloca o público realmente dentro da nossa proposta, né? A gente sempre tem que pensar com o olhar do público. E eu acho também que é o seguinte, nessa questão da foto e das pessoas na foto, também você pode trabalhar ali algumas coisas algumas bandeiras que você levanta mesmo no seu negócio. Por exemplo, né, diversidade. Então, vamos supor que você quer... Gente, isso eu tô falando assim, eu já olhei muitas fotos de hospedagem, eu sou a louca das pousadinhas, adoro. Tanto, enfim, né, eu gosto muito. Mas eu, particularmente, nunca vi, eu não sei se eu vivo numa bolha, mas, enfim, eu nunca vi cadeirante em fotos. Verdade. De hotéis, por exemplo, entendeu? Você não vê muito... agora que a gente tá começando a ver, né, mais, assim, com mais normalidade, pessoas negras, pessoas diferentes, né? Vamos falar assim, que eles estão realmente explorando essa diversidade. Agora que isso está melhorando, mas assim, isso tem que ser muito pensado. Porque é muito mais fácil eu, por exemplo, me identificar como uma mulher, né? Parecida comigo e pensar, olha, aquele hotel realmente é para mim. Esse lugar é para mim, né? Quando eu vejo uma pessoa parecida. Exatamente. Então, acho também que é uma dica importante. E isso entra exatamente no branding, né? Nessas estratégias que eu até disse assim, quem não é da área, às vezes não entende a importância disso, é afetado por isso sem perceber, mas realmente é muito. Não imagino o poder que tem pensar realmente em todas essas estratégias, né? Quando às vezes eu explico o nosso curso para algumas pessoas, vou ficando, mas por quê? Mas é o iceberg mesmo. As pessoas veem a ponta do iceberg, veem o resultado, mas por trás disso tem muita coisa envolvida. Se a gente não pensasse no efeito que tem uma boa fotografia, a humanização de fotografia, um revestimento usado de forma certa, a sensação térmica que um revestimento dá, a sensação sonora que um revestimento dá, a iluminação,
Quando a gente junta isso tudo, a gente vê que realmente isso afeta no resultado final e no que o usuário vai sentir. Ele não vai falar, ele não vai ter o olhar clínico que um especialista tem, de aquela iluminação tá ali por causa disso, esse revestimento causa isso. Ele não vai ter essa percepção e nem precisa ter, né? Porque ele não é da área. Mas quem é o dono do negócio, quem quer atrair pessoas, tem que ter essa sensibilidade, que é importante pensar em tudo. Isso tudo tem que estar alinhado com os valores da marca, com o que a marca quer e o que ela quer que as pessoas enxerguem dela. Então, isso tem que estar muito certo na cabeça do empreendedor, né, da pessoa e do público, né, do próprio público. E só lembrando que a pessoa não tem que pensar nisso tudo sozinha, né? Nós estamos aqui para isso, não é mesmo, Camila? Então, assim, para pensar em branding, para pensar em arquitetura, procure especialistas no tema que você está tendo dificuldade. Você não precisa passar por isso sozinho e ficar batendo cabeça. Exatamente. Né? Então, assim, por mais, às vezes, por menorzinho que seja seu pousado, por mais simples, gente, esse é um investimento. Você vai ver esse retorno. Né? Fazer uma coisa ali muito bem pensada pode te ajudar a crescer muito mais. Exatamente. Branding, e também, assim, o retorno do branding é a longo prazo, só para lembrar, não é nada que você vai ver retorno daqui 2, 3 meses, não é isso. É uma questão a longo prazo, mas pense nisso, né? Esse investimento realmente vale a pena. Exatamente. A Pilar comentou aqui. Nossa, já me frustrei muito. Fui para um hotel de praia lindíssimo pelo site. Chegando lá, era tudo velho e feio. Ai, gente. A Laís também falou, demais, que né? já escolheu uma pousada por foto e chegando lá era totalmente diferente. Ficou super frustrado. Não. Pois é isso. Por isso que isso tem que estar super bem pensado desde o início, gente. Tudo tem que caminhar muito bem alinhado. Igual eu falei, ninguém vai chegar pro dono da pousada e falar assim, parabéns pela iluminação do quarto. Parabéns pelo carpete lindo. Ninguém vai falar isso, né? Que bom que o piso não fez um barulho desagradável. Mas se for uma experiência negativa, ele não vai voltar. E talvez ele não vai conseguir explicar para as pessoas, não gostei porque a iluminação era ruim. Não vai falar isso, mas o ambiente não era tão. Não era o que eu imaginava. Simples assim. Não me sinto muito bem. Exatamente, não me senti muito bem. Então, assim, isso tem que estar muito alinhado, lógico que feito pelos profissionais que são capacitados para isso, por isso que nós estamos aqui para isso, mas entendam o valor de um bom planejamento, né? Desde o início, desde a base, desde a marca até o final, até o espaço físico. Exato, e mais uma vez, você tem responsabilidade, né, de gerenciar a sua reputação e a imagem da sua marca, né? Às vezes tá aí difícil, tá ruim. Às vezes é você aí né, esse hotel que entrega esse tipo de experiência ruim, que é totalmente diferente do esperado, tem como reverter, gente. Tem como fazer essa gestão e melhorar essa reputação, entendeu? Exatamente. Deixa eu ver aqui. Terminamos nossos tópicos. Agora, Camila, se você quiser falar um pouquinho mais dos seus serviços, o que você oferece, seu atendimento à distância também, né? E como você pode ajudar durante primeiro esse momento. Queria te agradecer muito pelo convite. Nossa primeira live, acho que foi um prazer, começando com o pé direito. Como você mesmo falou, né, desses projetos à distância, agora com a quarentena, a minha demanda de serviço à distância aumentou muito, né? Eu estou sendo muito procurado por isso, e é algo que funciona demais, né? É um serviço que é feito completamente online, todas as reuniões são feitas online, e a gente consegue alinhar todas as expectativas, assim. Reuniões com o cliente online, ele me passa todas as demandas, o projeto em si sempre é feito online, de toda forma, a apresentação online, e eu acho que é um bom momento também para as pessoas, para os donos de pousadas, de hotéis, de tentarem mudar um pouco a cara, né, dos seus espaços, principalmente nesse momento. Quando a pandemia passar, sem sombra de dúvidas, a gente vai querer aproveitar e viajar e curtir a liberdade, né? Dar valor ao que tínhamos, saudades, viajar. E o momento agora é esse, sabe? De olhar para dentro, ver o que a gente pode mudar em relação à nossa marca, em relação aos valores da nossa marca em si, e como que isso pode alinhar e conversar com o meu espaço físico, né? Então, vamos dar uma atenção melhor para isso, porque, como a Lohane falou, é um retorno, né, certo, né? Isso influencia muito na forma que o seu espaço é visto pelas pessoas, na forma que o espaço que as pessoas desejam estar no seu ambiente, né? E sempre, lógico, alinhado com todos os valores da marca, né? Isso tem que estar sempre muito certo na cabeça de todos que estão envolvidos, né? Não só no dono do espaço, mas em todas as pessoas que trabalham lá. Então, isso é um trabalho muito, muito importante de ser feito, tanto alinhar as estratégias de branding de marca como as estratégias do espaço físico. Exato. Camila, muito obrigada por ter aceito meu convite. Tá? Eu que te agradeço, Lohane.
Eu que te Pessoal, muito agradeço. obrigada aí pelos comentários também, quem participou. Nossa, eu fiquei super feliz. E você que ainda não segue a Camila, a gente vai lá no perfil dela. E você que é Sigam a dono, né, Lohane. de hotel e pousada, a gente está à disposição, viu? Para conversar sobre branding e sobre arquitetura também, tá? Beijo, Tchau, pessoal. gente. Boa noite para todo Obrigada. mundo. Até a próxima live.